Agora Vamos começar Regina. pela parábola do grão de mostarda, que é muito importante, né? É importante sim. Então vamos lá. Propôs-lhes outra parábola. Veja, é Mateus que está costurando uma na outra. Propôs-lhes outra parábola. Dizendo. Ou seja, está alinhavando esta com a precedente. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e semeou no seu campo. Bem, espera um pouquinho. Vamos explicar para o telespectador o que é um grão de mostarda. Não sei se aqui no Brasil existe. Existe? Mostarda de Dijon, aquela É pequenininha. pequenininha, é um pontinho, Amarelinha. um pinguinho pretinho que a gente coloca na palma da mão, quase não vê. Se não fosse preta, a gente não viria. É proverbialmente e realmente a menor das sementes, o grão de mostarda. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce é a maior das hortaliças e torna-se árvore, a tal ponto que as aves do céu se abrigam nos seus ramos. Aonde está o ponto da parábola? O ponto da parábola está entre o praticamente inexistente, o grãozinho, e o arbusto que daí provém. Agora, atenção. O texto aqui nos fala de um grão de mostarda e de um arbusto, que pode até atrair aves do céu, como acontece com esses arbustos aqui às margens do lago de Genezaré. Mas não é uma árvore enorme, não é uma árvore nobre, não é uma árvore que se vê de tanta distância. Não é para não sairmos da época em que o texto foi escrito, não é um cedro do Líbano. É uma hortaliça. E que significa isto? Isto significa que a comunidade como tal, e é bem ensinamento para a comunidade e dirigido a ela, deve evitar na história manias de grandeza. A comunidade será visível, ela será atraente, ela atrairá aves do céu, mas ela não vai jamais, neste mundo, comportar-se como um soberbo cedro do Líbano. Ela deve aceitar que a sua realidade é ser um pequeno arbusto, ou o maior de todos os arbustos, mas um arbusto. No fundo, esta parábola aqui estigmatiza todos na comunidade de Mateus que pretendiam algo de exuberante, algo de espetacular, de grandioso. A comunidade e a igreja não é nada disso. Mateus Ela 14, tem as árvores. outra função na história. Ela não tem a função de brilhar acima de todas as árvores. Ela tem a função de ser um arbusto que atraia as aves do céu. Fica clara esta parábola assim? Certamente. Qual é a outra? Sim. Agora é a do fermento. Contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e pôs em 3 medidas de farinha, até que tudo ficasse fermentado. E aqui vem a outra visão. Se na primeira, que nós vimos hoje, a igreja se contenta com uma presença serviçal na história, suficientemente visível de todos, mas sem grandes brilhos e grande esplendor, a sua função é mais para dentro. A sua função é mais interna. A sua função é semelhante à do fermento, levedar desde o seu interior uma massa. Esta é a função dos discípulos de Jesus no mundo em que vivem. Podem ser pequenos em número,
podem ser exíguos, podem não ser grandes aos olhos da nossa cultura, podem não ser os melhores e mais inteligentes do mundo em tantos campos, mas tem uma função: estar no meio de tudo e, mais ou menos lá dentro, levedar tudo. Também, uma vez mais, função da igreja é mais uma função subterrânea do que propriamente uma função triunfalista. Jesus falou tudo às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes falava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca em parábolas, proclamarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. E esta citação não se encontra em nenhum lugar da Bíblia, como está aqui. Como está aqui. Mas o mais importante não é isso. Agora, Mateus dá uma outra explicação por que o ensinamento em parábolas. Porque a parábola era uma maneira de atrair e aguçar a inteligência dos seus ouvintes. Então, deixando as multidões, entrou em casa. Ah, mas que grosseria por parte de Jesus. Deixa as multidões e vai para casa. Que fizeram as multidões para receber um tratamento desse? Vieram e se acotovelaram lá para ouvi-lo, e agora Jesus simplesmente lhes dá as costas e vai para casa? Não mereciam isto, francamente. Mas é que o evangelista não tem os olhos apenas e, sobretudo, nos anos 20. Ele tem os olhos fixos nos anos 85 também. E aqueles que não entram para casa não são os discípulos. Estes são os que ficam de fora. E os discípulos chegaram-se a ele pedindo-lhe: explica-nos a parábola do joio no campo. Ele E respondeu: agora vem uma explicação alegórica também da parábola. Ele respondeu: o que semeia, E esta explicação certamente não foi dada por Jesus, é a própria igreja. o que semeia a boa semente é o filho do homem. O campo é o mundo. Atenção, o campo é o mundo, não é a igreja, é? A igreja tem uma outra função. A boa semente são os filhos do reino. Estes são aqueles que deviam se aglutinar em igreja. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim do mundo. Os ceifadores são os anjos. Estão vendo que vocês estão fazendo uma segunda leitura? Sim. Fizemos uma primeira, desta mesma parábola aqui, sem esta alegorização toda. Agora ela está sendo alegorizada. Da mesma forma que se junta o joio e se queima no fogo, assim será no fim do mundo. Isto é, até o fim do mundo haverá um estado misto. Mas este estado misto termina com o julgamento do Filho do Homem. Não da igreja, mas do Filho do Homem. É ele que vai julgar, não a igreja. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles apanharão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. E esta é a parte negativa do juízo final do Filho do Homem. Mas só lá. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Então, esta é a parte positiva. E Jesus fala da bem-aventurança dos justos através de um palavreado bem conhecido do Antigo Testamento. O que tem ouvidos para ouvir, Sim, ouça, desculpe. não é? O que tem ouvidos, ouça. É,
Mas agora nós vamos fazer um intervalo, porque o nosso tempo, eu não queria começar a outra antes do intervalo. Façamos o intervalo e voltamos. Segundo momento, e podemos ir para uma outra parábola. O discurso ainda não terminou. O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Muito bem, vamos parar aqui. Tesouro escondido no campo não é coisa dos nossos tempos, Sim. mas é coisa do passado. No passado havia gente que, na falta de bancos, na falta de outros lugares, e sobretudo em tempos calamitosos, escondia o seu tesouro, o que tinha, o seu ouro, a sua prata, o seu dinheiro, num campo. Ou melhor, num buraco, ou em algum lugar que só ele soubesse. Um homem o acha e torna a esconder. E um homem o acha e torna a esconder. Estas coisas aqui são ditas de maneira muito simples, porque as leis romanas previam estas coisas. Quem achasse um tesouro num campo, de quem era esse tesouro? As leis romanas previam isto. O tesouro devia pertencer ao proprietário do campo. Somente poderia retê-lo alguém que o encontrasse, caso o proprietário não fosse encontrado mais. E havia também a possibilidade de o Estado trazer para si o que tinha sido encontrado. Nas leis romanas, o subsolo já era propriedade do império. Agora, nesta parábola, não se diz nada disso. Agora você pode continuar. Sim. E na sua alegria vai, vende tudo o que possui e compra aquele campo. Bem, na sua alegria vai, vende tudo que possui e compra aquele campo. Aonde está o acento tônico desta pequena parábola? Normalmente se diz no encontro do tesouro. E se pode até, a este propósito, aduzir algumas afirmações de Paulo, por exemplo, na carta aos Filipenses. Tudo aquilo que para mim era valor, agora eu reputo esterco diante de Cristo, supremo valor. Porém, o acento tônico não cai propriamente na alegria do encontro. O acento tônico cai nos dois verbos, vai, vende tudo que possui. E terceiro verbo, compra aquele campo. Ou seja, quem encontrou em Jesus um tesouro é capaz de vender tudo que possui. É capaz de se desfazer, inclusive materialmente, de todo o resto da sua existência. É aqui que cai o acento tônico desta pequena parábola aí. Bem, isto aqui é visto na igreja de todos os tempos, né? Existem pessoas que, por causa deste tesouro aqui, venderam tudo o que tinham. São Francisco, por exemplo. Aqueles que fazem voto de pobreza e ainda convivem entre nós, são religiosos, são religiosas, são consagrados, literalmente, por causa do tesouro, venderam tudo o que possuíam. Ou seja, tomaram a decisão de não serem mais ricos neste mundo. Ou, com outras palavras, assumiram todas as energias, inclusive as deste mundo aqui, e as canalizaram para Jesus Cristo. É aí que cai o acento tônico dessa parábola. Diferente da outra pequenininha, que vem na sequência. A outra é mais tradicional, é mais fácil. O reino dos céus é ainda semelhante a um negociante que anda em busca de pérolas finas. Ao achar uma pérola de grande valor, vai, vende tudo o que possui e a compra. Bem, aqui também eu posso dizer a mesma coisa que já disse. Só que é possível que aqui o acento tônico
recaia sobre a pérola de grandíssimo valor que alguém conseguiu detectar. No fundo, é descobrir para o texto e para o evangelista o Cristo de uma maneira tão atraente, tão cativante, que o resto tudo empalidece. Vem agora a última parábola. Continue. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede lançada ao mar, que apanha de tudo. Quando está cheia, puxam-na para a praia e, sentados, juntam o que é bom em vasilhas, mas o que não presta deitam fora. Bem, e esta parábola aqui, com um palavreado marítimo, repete a parábola do joio e do trigo. Certo? Nós temos que viver neste mundo em estado misto. Ou seja, enquanto a história existir, a rede é lançada e vem peixe de toda a qualidade. Mas não compete à igreja separar definitivamente um do outro, porque a igreja, a comunidade, não é o filho do homem. Agora leia a conclusão. Direto para a conclusão? Sim. Porque ainda falta o 49. Leia diretamente a conclusão, porque eu quero encerrar aqui antes que termine o nosso programa. Entendeste todas essas coisas? Responderam: sim. Sim, os de dentro sempre entendem. Os discípulos sempre entendem a voz de Jesus. Sempre entendem o Pai a partir de Jesus. Por isso, todo escriba que se tornou discípulo do reino dos céus é semelhante a um pai de família que do seu tesouro tira coisas novas e velhas. Alguns tentaram ver aqui, nesse escriba que se tornou cristão, discípulo do reino dos céus, um retrato de Mateus. Mas, a meu ver, um retrato, uma assinatura indireta e modesta do evangelista. Mas, a meu ver, não com razão. Porque aqui não se diz de não se fala de um escriba, mas se fala de todo escriba. O escriba era um judeu esperto na legislação judaica e na jurisprudência da Torá oral. Da Torá oral de Moisés ao lado da Torá escrita. Eram os advogados, digamos, de um Estado que queria ser teocrático, o Estado judaico. Se esse escriba se converte para o reino dos céus, ele se torna não um qualquer na comunidade, o reino dos céus aqui é a comunidade. Se ele se tornou cristão, ele não é um cristão qualquer, ele é um escriba, ele é uma pessoa que sabe. E a comunidade tem necessidade de pessoas inteligentes. A comunidade tem necessidade de mestres. A comunidade tem necessidade de escribas, escribas tornados cristãos, mestres tornados cristãos, mas com capacidade didática para ensinar com clareza a doutrina cristã. E se eles fazem isto, eles adquirem um lugar ímpar e imprescindível na comunidade. Eles são capazes de tirar do seu tesouro coisas velhas e coisas novas. Ou seja, com outras palavras, por serem entendidos, por serem inteligentes, por serem de um nível intelectual superior, e a comunidade não pode prescindir desse tipo de gente, eles são capazes de harmonizar bem para ela o Antigo Testamento com o Novo Testamento. Ou seja, Moisés com Jesus, de tal maneira que não haja fratura na leitura de ambos os testamentos. Mas quem é capaz de fazer isso
qualquer discípulo? Não, o escriba. O escriba que se tornou discípulo do reino dos céus. Este presta, é o doutor, este presta um grandíssimo serviço à comunidade. Bem, aqui terminou o discurso em parábolas. Mas vocês perceberam que no capítulo anterior houve uma forte oposição entre Jesus e os fariseus. E neste discurso aqui, alguns ficaram de fora, não entraram com Jesus, não foram para dentro da casa, não receberam os segredos do reino dos céus. Tudo lhes passa em parábolas e em parábolas enigmáticas, que não conseguem desvendar ou entender. Agora, sempre nessa linha de oposição, Mateus vai mostrar Jesus junto aos seus, em Nazaré, onde se havia criado. E a oposição iniciada lá com os escribas e fariseus vai se reproduzir no pequeno vilarejo de Nazaré. Porém, reproduzindo-se no pequeno vilarejo de Nazaré, vai ser para o evangelista uma amostra grátis, uma antecipação do que acontecerá no final do evangelho com todo o povo judeu. Os nazaretanos que rechaçam Jesus nada mais fazem a não ser antecipar no pequeno, no minúsculo, uma atitude grande que será de todo o povo por ocasião da paixão. Fora com este, que seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Nós temos que encerrar o nosso programa. Muito obrigado a todos, porém, agora eu digo uma palavrinha que não costumo dizer. Dentro de 2 dias, eu celebro o meu 40º aniversário de ordenação sacerdotal. Sim, no dia 5 de dezembro de 1970, aqui em São Paulo, na Basílica do Carmo, eu fui ordenado sacerdote. Eu peço aos telespectadores a esmola de uma oração em meu favor. Muito obrigado. Bom final de semana a todos e até a próxima sexta-feira. Bom domingo a todos. Até a próxima sexta.